Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje quero fazer um vídeo de novo indo além do óbvio. Ou seja, além do que o pessoal geralmente vai comentar de um assunto ficando na superficialidade. Então, o assunto especificamente é o caso do Vini Júnior. É um assunto que veio bastante à tona, várias notas de repúdio depois das ofensas racistas que ele recebeu e da situação que aconteceu no jogo. O que eu digo além do óbvio é que teve muito comentário, e que tem que fazer também, faço inclusive começando o vídeo com isso, que é um absurdo o que aconteceu no jogo. As ofensas racistas, a situação como um todo, o fato de elas estarem se repetindo, a falta de providências que aparentemente não é tomada, já são vários jogos, isso é um absurdo e alguma coisa precisa ser feita. E o que a gente pode tentar ir além disso, correndo de novo o risco de ser um pouco polêmico, mas eu acho que se a gente não for, a gente não resolve a situação. A gente só evolui de novo quando a gente passa a superficialidade da questão. Então, o primeiro ponto, queria fazer um paralelo entre o Vini Júnior e o Neymar. O Neymar de alguns anos atrás. Aquele Neymar que estava despontando, que estava indo super bem, que daquela Copa do 7-1, que falavam que poderia ganhar a Copa e tudo isso. O Neymar estava indo bem. O pessoal estava fazendo vários comentários, não sou o cara que mais acompanha futebol, mas acompanhando as notícias, a coisa estava indo bem, estava bombando. Só que ele estava começando a ficar com fama de caicai. Chegou o jogo. Eu lembro o primeiro jogo da Copa que rasgou a meia dele de tanta falta que ele recebeu. Tanta falta, tanta coisa que rasgou a meia dele. Não vou lembrar aqui o número, mas eu lembro que o número de faltas que ele recebeu foi grande para uma partida. Recebeu um monte de falta. Não é à toa que rasgou a meia. E uma das imagens, o cara que tinha acabado de fazer falta nele, mostrou ele no chão, tipo, como se estivesse com dor, e o cara, tipo, rindo e apontando. E daí, já vou fazer o paralelo com o Vini Júnior, qual que é a ideia disso? Se eu pego qualquer situação, se eu pego na rua, um cara vai, me dá uma porrada, eu caio no chão e o cara começa a rir e apontar, todo mundo fala, meu, o que esse idiota tá fazendo? Ele bateu no outro, a falta aconteceu, teve o contato, e daí ele tá dizendo que o outro está reclamando? Isso ia ser o maior dos absurdos. Mas o pessoal fez uma campanha pro Neymar ficar ruim. Mesma coisa no outro jogo, independente de ele ter exagerado ou não, pisaram no pé dele que estava recém-operado. Se alguém fala, putz, acabei de operar minha mão, eu vou lá e aperto a mão da pessoa, cara, dependendo do caso, capaz de eu treinar na polícia respondendo por lesão, tudo. O cara fez isso num jogo, não aconteceu nada com ele, ruim pro Neymar. E depois quebraram as costas dele. Que inclusive essa mesma falta, que o juiz nem deu amarelo, enfim, quebrou as costas dele, eu vi aparecendo em memes mostrando, inclusive uma compilação que fizeram de como o Neymar tinha jogado na Copa do Mundo e como ele ficava cai-cai. O cara quebrou as costas dele. E mesmo assim usaram essa imagem para dizer que ele se jogava. E daí, depois disso, inclusive, muita gente fala que o desempenho dele, a questão dele caiu. Ele até depois de tanta crítica falou em parar de jogar, que era a última Copa, enfim. Vamos pegar um paralelo agora dessa situação com o Vinícius Júnior? Um jogador que está despontando, estão falando que pode ser o próximo grande jogador brasileiro, começou a acontecer um monte de elogios para ele, começou a jogar bem, marcar gols, dar assistências, enfim, não tem os números certos, mas vi vários jogos onde você falavam, Vini Júnior marca, Vini Júnior dá assistência, enfim. E daí, de repente, começou um monte de ataque racista, com qual objetivo? Desestruturá-lo. Igual estavam fazendo falta uma campanha pro Neymar dizer que era cai-cai para desestruturá-lo lá atrás. De repente eu falo, mas o Neymar caía, exagerava. Não estou negando, não estou comentando sobre isso. Mas é fato que quebraram as costas dele e o cara nem sequer nada. De novo, na rua, se eu quebro as costas de alguém, eu vou na prisão. No contexto de um jogo de futebol, o cara saiu andando e tá tudo certo. E a mesma coisa aqui, de novo, esse paralelo. A torcida, como é que ela está tentando parar de vários jogos, de várias coisas, está tentando parar o Vini Júnior? Com ataques racistas, que é um grande absurdo, mais ainda, porque leva a uma banalização do racismo. O racismo está sendo usado como uma ferramenta, um grande absurdo isso. Um negócio para parar um jogador de futebol, para desestabilizar um jogador de futebol e ver se ele começa a jogar mal, se ele começa a ficar nervoso, começa a errar. Então, o que está acontecendo por trás disso se torna um absurdo, a parte do próprio racismo, como eu falei e condenei no começo, se torna um absurdo maior ainda, porque você está banalizando o racismo como uma ferramenta de resolver o futebol. Igual teve com a situação do Neymar, você começa a colocar o futebol como se fosse um mundo à parte. Olha, no futebol a torcida tá chamando ele, acho que foi mono, o grito que eu li, enfim, tá podendo. No futebol você chama o cara de racista. E justamente com esse objetivo de tentar desestabilizá-lo, deixá-lo nervoso.
Isso tem que ter uma punição exemplar por vários motivos. Você não pode banalizar o racismo como uma ferramenta, da mesma maneira como você não deveria ter banalizado a violência, a falta, como uma ferramenta lá atrás. Então você precisa mostrar que o racismo é algo sério, é algo que causa diversos problemas na sociedade, é algo que tem que ser superado. Tem que ser extinto isso, não pode continuar. E não, principalmente não desse jeito, com uma ferramenta dessas. E no meio disso, volta também uma outra questão importante, que no caso do jogo, também ele levou o mata-leão, e depois ele foi expulso. O jogador que deu o mata-leão não foi repetido. O árbitro que viu que de VAR, que não mostrou pro árbitro de campo a cena, foi demitido, inclusive, teve essa notícia aqui trazendo da federação. E daí vai uma outra questão, que foi a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga chegou a comentar alguma coisa do tipo, porque os europeus não são assim, os espanhóis não são assim, e algumas pessoas criticaram ela por esse comentário. Isso também não vai levar a nada. Chegar e criticar ela e falar assim, não, porque são todos os europeus assim, são todos os espanhóis assim, e qual a ligação disso com o árbitro que foi demitido, que por não ter mostrado a imagem do mata-leão? Porque para resolver isso, a gente vai precisar de bastante gente. Isso não é uma coisa que você vai resolver só o Vini Júnior e não é algo que a gente vai resolver criando um nós contra eles. Se você começar do tipo, porque todos os espanhóis são racistas, todos os europeus são racistas, é tudo um bando de racista, primeiro, o problema não está específico. Quando você enuncia um problema e deixa ele específico, você cria os limites do problema e a interação dele, enfim, você consegue resolver um problema. Então, quando você tem um bando de torcedor racista, idiota, vou falar mesmo, que está usando isso para tentar destabilizar um jogador, você tem o problema que você resolve. Se você tem um árbitro que, por exemplo, não mostrou a jogada inteira, mostrou só a jogada dele, independente de ser por incompetência ou por racismo, você resolve. E muitas vezes quem resolve isso são justamente outras pessoas que precisa da ajuda deles, trabalhar em conjunto para acabar com o racismo. Você começa do tipo, é tudo racista, tá tudo errado, todo mundo não presta. Você não consegue a ajuda dessas pessoas, como nesse caso, que tirou o árbitro. Que o árbitro que não mostrou foi demitido. Isso já é um pequeno progresso. Pegar os torcedores que fizeram isso é um outro progresso que vai depender também dos espanhóis, vai depender dos times que estão em campo, vai depender também de apoio até mesmo dos jogadores que jogam contra o Vini Júnior. Você começar a criar um clima de nós contra eles também não vai resolver isso. Então começar também, é todo mundo racista, é tudo errado, só vai fazer o quê? Uma briga, que quem vai lucrar de novo é quem busca os likes, quem busca o sensacionalismo, mas o problema em si não vai ficar resolvido. Até porque como você resolve esse problema? Todos os europeus são racistas. Vamos declarar uma guerra contra a Europa porque eles são racistas, igual a Segunda Guerra Mundial? Vamos isolar eles porque é todo mundo racista, então não pisa mais no Brasil? Você começa a fugir da lógica quando você tenta resolver esse problema. Então não é assim também que você vai abordar e resolver. Daniel, você tá passando pano, tá dizendo? Não, precisa resolver isso. Você não pode ter uma coisa séria dessas sendo banalizada. Você não pode ter, de novo, o pessoal usando seja racismo, seja violência, qualquer coisa, como instrumento para anular uma pessoa. Isso tem que parar, quer dizer, não pode achar que o que acontece em campo, que o futebol é algo à parte. E um último detalhe, o vídeo já está ficando no tempo, né? Falam que você tem que fazer 10 minutos de vídeo. E um último detalhe, você não pode também começar a criticar essas questões na Europa, começar a falar, dá uma olhada que absurdo porque está mexendo com o brasileiro, e deixar essas mesmas questões acontecerem no futebol de aqui e começar e ter as mesmas coisas aqui, como foi apontado. Então, para acabar com isso, precisa ser geral, precisa ser no problema e não pode ter, primeiro, hipocrisia, tem que apontar aqui também, tem que resolver aqui também, e não pode ter um clima de desunião ou de briga nós contra eles. Tem que pegar todo mundo que é contra isso, unir juntos e tomar as medidas para condenar. Daí você consegue resolver isso. É isso, pessoal. Esse era o vídeo. Quem está gostando do conteúdo, por favor, não esqueça de dar um cliquezinho no canal. Meu Deus, eu virei o youtuber que pediu clique no canal. Bom, piadas à parte, vejo vocês no próximo vídeo. Quer comentar, quer alguma coisa, discorda, concorda? Vamos conversar, tá? O mundo tem bastante espaço para conversa inteligente. Até mais, pessoal.